Em situações difíceis como as que vivemos no Brasil, na América Latina, e agora nesse momento de transição global, que se entenda o que é superstição e o que é fé. Quais os desdobramentos da atuação da superstição em nossas vidas e quais as consequências da ação da fé em nossa existência? Acho que entendendo na prática como funciona a superstição e como funciona a fé, nós haveremos de entender melhor o que é uma e o que é outra, e também qual é a maior dignidade ao abraçarmos uma ou outra. Antes de continuar, eu solicito a vocês que deem likes aqui para aumentar a apresentação que o YouTube fará deste vídeo nas redes sociais, no Google. E também, por favor, se inscrevam no canal. Precisamos aumentar aqui o número de inscritos para que assim tenhamos mais poder através da comunidade de vocês aqui em nossa TVCP 12. Ativem o sininho para receber as novidades que são frequentes aqui em nosso canal. Também, por gentileza, comentem. Os comentários de vocês, aliás, eu faço esse vídeo hoje também em colaboração a um companheiro aqui, ou companheira, não entendi o nome, que na reflexão do Evangelho do domingo passado me cobrou corretamente, que bom, sobre mais programas aqui, mais conteúdos do nosso programa Fé e Luta. Então comentem aqui, por favor. Digam de onde vocês assistem esse vídeo, o que vocês sentem, o que vocês pensam sobre este conteúdo específico agora. Bom, vamos a alguns exemplos para entendermos esta diferença abismal entre superstição e fé. Superstição é quando uma pessoa, ao sofrer os males da pobreza, deficiência na questão habitacional, morando mal, num cansaço que a abate terrivelmente por causa do trabalho que tem que desempenhar. E fé é quando a pessoa analisa que tudo isso tem uma causa absolutamente humana, que passa pela questão econômica, passa pela questão política, passa pela forma como o modelo injusto de sociedade distribui as relações no mundo em que se vive. Superstição é quando a pessoa apanha uma determinada cruz, seja feita do que for, de prata, de ouro, de bronze, de latão, e pendura no peito como tentativa de se proteger de todos os perigos, riscos e ameaças. Fé é entender que a cruz, e primeiramente foi usada por Jesus nesse processo de martírio, de sacrifício, como um método, uma ferramenta de injustiça do Império Romano que o martirizou, que o matou, que o sacrificou, porque ele pregava um outro reino, porque ele criara uma outra ordem de relações, porque ele se aliou aos pobres e chamou os pobres a uma dignidade de vida. Entender a cruz, por um lado, como esta opressão
que no alto do sacrifício matou Jesus, assassinou Jesus, mas que no passado, antes dele, matara inúmeros, de milhares, centenas de milhares de heróis que se levantaram contra a opressão romana ou contra a invasão de todos os outros impérios que entraram na região empobrecida, esgotada, esvaziada dos seus direitos, do seu trabalho, da sua produção, para sustentar a riqueza e o poderio militar invasor. A fé, então, toma a cruz como um símbolo de resistência, um símbolo de luta, um símbolo de instigação para o enfrentamento dos problemas e nunca para se safar facilmente de todos eles. A superstição vê alguém caído ao chão e passa de largo para ir rezar por ele mais adiante, pedindo o socorro divino por ele. Fé é avizinhar-se, juntar-se, aproximar-se desta pessoa caída, entender as causas que a tombaram, que a derrubaram, que a largaram ao largo da estrada, do caminho, impossibilitando-a que caminhasse, que trabalhasse, que convivesse, que se relacionasse, e entender quais são as causas que derrubam, que machucam, que ferem, que impedem a dignidade das pessoas, e lutar contra as causas dos que produzem pessoas caídas, destruídas, sem casa, até mesmo sem rua para transitar, porque a calçada serviu de abrigo, um péssimo abrigo, injusto abrigo para quem é humano. A superstição diante da dor, da doença de alguém, sofrimento profundo de uma pessoa, leva a pessoa a pedir socorro divino através das mãos de um pastor, de uma pastora, de um bispo, de uma bispa, de um padre, de significados religiosos que se aproveitam da oportunidade para tirar o dinheiro mínimo que a pessoa ou seus familiares têm em troca de promessa de salvação da pessoa. A fé, pelo contrário, entende a situação, luta por cura da pessoa, por dignidade da pessoa, por atendimento médico, por concorrência da ciência para tirar a pessoa dessa situação, ainda que tenha que pedir solidariedade para a vizinhança, para os amigos, para as amigas, para os companheiros, para as companheiras, para que assim tenha recursos para sair da situação. Superstição é pedir a Deus que me dê paz, uma paz particular, uma paz bolha, uma paz que me tranquilize sem me preocupar com nada. Fé é lutar para que todas as pessoas tenham paz. Paz sem muralhas, como era a antiga Jerusalém, que construiu muralhas enormes para impedir as invasões, sendo posteriormente invadidas por cima das muralhas. Para a fé, a busca da paz passa pela luta por justiça econômica, justiça social, para que não somente uma pessoa goze de paz, mas para que haja paz com dignidade na saúde, no transporte, na habitação,
na alimentação, no descanso, no bem-estar para todas as pessoas. Superstição é quando se perde o emprego, se vai a uma igreja que, em vez de lutar pela gente, lutar pelo desempregado, de denunciar o desemprego como uma grande injustiça, pede dízimos, pede dinheiro, que a pessoa não tem para dar, mas diz que a sua pobreza, seu desemprego é castigo divino, e que a pessoa tenha que se virar para crer em Deus, porque daí então a riqueza e a prosperidade aparecerão. Daí então o emprego aparecerá, o dinheiro se acumulará, e depois dê grande parte desse dinheiro para a igreja que prometeu tudo isso. Fé é lutar contra o 6x1, lutar contra a barbárie capitalista que destrói as pessoas com transportes indignos, com insegurança nas cidades, com assaltos, tudo isto gerado e produzido porque é parte do projeto da destruição da vida do povo. Isso é fé. E para terminar, me ocorre aqui uma história, uma parábola, de um homem tocando os bois que puxam uma carreta completada de frutas, abóboras, melancias, grãos. E lá pelas tantas, os bois puxam uma carreta, ainda que pela estrada, ao passar uma pequena poça de barro, e ali a carreta atola. A superstição faz com que o trabalhador que picana, que surra os bois, que grita com os bois para que puxem a carreta, não conseguindo o intento, ele se ajoelha e pede para Deus, para todos os santos, todos os anjos, virem desatolar a carreta. Isso é superstição. A fé, ao ver a situação, leva o trabalhador, leva o carroceiro, o carreteiro, leva o boiadeiro a chamar os vizinhos, a reunir todos quantos puder, a pedir socorro para que tragam os seus animais também para engatarem-nos na carreta, e com a unidade de todos, a força que emerge da solidariedade, retiram a carreta e rolam os abraços de gratidão pelo feito da unidade, pelo resultado da união, pela postura do trabalhador que gritou para a mobilização, pela mobilização de todos e de todas que o ajudaram. Enquanto a superstição põe o homem a rezar, a pedir para o transcendente, a fé horizontaliza o grito do homem por socorro, por solidariedade, a fim de desenterrarem a carreta. Assim pode ser com as pessoas individualmente, familiarmente, comunitariamente, como pode ser com todo o país. Enquanto o país muitas vezes se atola em misérias, em pobrezas, em injustiças, desemprego, falências, com as pessoas se desagregando, com as pessoas cada vez mais devastadas como consequência da pobreza, da miséria, do desemprego. Então vem os supersticiosos, os picaretas, os pescadores em águas turvas, pedindo que orem, 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 acomodando as pessoas a esperar pelos céus.
enquanto a fé, como o homem que chamou os vizinhos para desatolar a carreta, instiga as pessoas a se unirem, a se aproximarem, a se mobilizarem, a colocarem esforços na mesma direção, na mesma estratégia, para desatolar a carreta e, como resultado, trazer grande alegria para aqueles que lutaram juntos, para aqueles e aquelas que não se conheciam e passaram a se conhecer, aqueles e aquelas que eram estranhos e passaram a ser amigos e amigas, para aqueles e aquelas que aprenderam a compartilhar. Por isso, podem se chamar de companheiros e companheiras. Isto é fé. Se a superstição etimologicamente significa super, esperar para cima e de cima, é essa incapacidade humana de projetar para cima a busca da solução dos seus problemas, os problemas da humanidade. A fé é o engajamento. A fé é o compromisso. A fé é a luta que transforma a realidade. Então, vem aqui, meu amigo, minha amiga, vem aqui mais perto, vem aqui. Deixa eu te dizer uma coisa. Tu és convidado e convidada para te somar ao caminho da fé, que é luta. Tu és convidado e convidado, ao te somares o caminho da fé e da luta, te unires com milhões de trabalhadores e trabalhadoras, muitas vezes engavetados, encaixotados, fechados nos templos, nos terreiros das religiões afrodescendentes, nos centros espíritas. Acabou de morrer um agora que, famoso, defendeu Bolsonaro, defendeu o fascismo, defendeu o golpe militar, a tentativa de golpe militar no dia 8 de janeiro de 2023, porque abraçou a superstição. Vem cá, somos chamados a não praticarmos somente atos de caridade, ainda que isso eventualmente precise acontecer, mas praticarmos a caridade que se desdobra em luta pela justiça, justiça econômica, justiça social. Tanto és convidada e convidado, como eu também sou, para esta luta nos unirmos. Presta atenção, porque isto será apresentado a ti e a milhões de pessoas aprisionadas nas grades, nas correntes da superstição. Superstição muito parecida com a caverna de Platão, com todos acorrentados olhando para o fundo da caverna, achando que tinham toda a verdade, quando a verdade está fora da caverna, na entrega, na luta, na construção, na busca por justiça, que representa dignidade para todos e para todas. Vem aqui, entre em contato, te aproxima e gritaremos juntos o grito da luta, o grito de guerra. Revolução, justiça e paz. Venceremos.